Eu vou pedir para você repetir comigo, fala a Deus que o teu servo ouve. Mais uma vez, todos juntos, vamos lá? Fala a Deus que o teu servo ouve. Glória a Jesus. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27. Hoje é dia de ceia. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível, nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, corro não como quem não tem alvo, e luto não como alguém que golpeia o ar. Pelo contrário, aplico socos no meu corpo e o torno meu escravo, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. E fala assim, Deus, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala mais. Como é bom estar na tua casa, como é bom sentir a tua presença, como é bom, Senhor, ver o teu povo animado. Pai, nós queremos declarar que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós queremos dizer, Senhor, que é bom estar, Senhor, nós juntos, ó Pai, aqui na tua casa. Como é bom, Senhor, nós celebrarmos o teu santo nome. Como é bom, Senhor, nós temos cantado louvores a ti. Como é bom saber, Senhor, que agora, pela tua misericórdia, o Senhor vai falar aos nossos corações. Meu Pai, que nós possamos, Senhor, ouvir bem, Senhor, a Tua mensagem nessa manhã, que possamos entendê-la, que possamos, Senhor, ouvir, ó Pai, guardar, entender, guardar no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Ajuda-nos, ó Pai querido, para que possamos ser mais fiéis a Ti. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos mais andar nos Teus caminhos. Firma, Senhor, os nossos pés na rocha que é Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, a nos alimentar, Senhor, da Tua palavra. Senhor, que nós não venhamos sair daqui da mesma maneira que nós entramos, mas que possamos sair daqui renovados, Senhor, com uma nova perspectiva de vida, que possamos sair daqui, Senhor, nesta manhã, com uma nova esperança, Senhor. Meu Pai, eu oro, Senhor, para que o Senhor visite cada lar nesse instante, cada família, e que o amor e o poder do Senhor, a Tua bondade e a Tua misericórdia estejam em todos os lugares. Fala conosco, Deus. Em nome de Jesus eu lhe peço, Senhor, usa a minha vida. Tem misericórdia, Senhor. Pai, nós pedimos perdão das nossas falhas, Senhor, dos nossos erros. Perdão, Senhor, em nome de Jesus, por todo o pecado, Senhor, mas que nada venha nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Ai, que possamos ter uma meta, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Que possamos, ó Pai, sair, ó Pai querido, da zona de conforto. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Paulo estava falando aos coríntios sobre os Jogos Olímpicos, algo que era bem familiar aos gregos daquela época. Ele estava fazendo uma comparação dos jogos com a vida cristã. Ele queria que as pessoas entendessem o que realmente é servir a Deus e quanto isso deveria ser levado a sério se eles quisessem, então, alcançar vitória para suas vidas. Paulo sentia uma admiração pelos atletas, talvez a mesma admiração que nós sentimos, sabe, pelos atletas hoje, talvez pelo fato maior deles nos influenciarem a vencer na vida. Paulo, ele não perdia seu tempo apenas com essa admiração, mas ele aproveitava essa oportunidade e todo aquele ambiente de competição para fazer um paralelo com a vida espiritual. Na verdade, nós cristãos
possuímos muitas características em comum em relação aos atletas profissionais, e a primeira delas é: todos dois, os atletas e nós cristãos, estamos inscritos numa luta contra adversários. Os atletas, eles estão nos estádios, sabe, lutando contra os adversários humanos, enquanto os cristãos estão no mundo lutando contra as forças espirituais. Veja bem o que diz Efésios capítulo 6, 12, está dizendo: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Efésios 6, 2, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Precisamos lutar contra forças espirituais nas regiões celestiais. Mas enquanto os atletas profissionais continuam competindo nas Olimpíadas, como agora mesmo está acontecendo as Olimpíadas lá na China, em Pequim, né, as Olimpíadas de inverno, enquanto eles estão competindo, muitos cristãos estão fora de combate. Muitos se encontram abatidos e abalados, vivendo ainda sequelas emocionais e espirituais resultantes dos acontecimentos e das lutas dos últimos anos. Um lockdown aqui, outro ali, sabe, uma perca aqui, outra lá. Fecha, abre, marcamos uma viagem, umas férias e temos que desmarcar. Muitos cristãos estão com a fé paralisada, sabe, vivendo dominados pelo medo. Outros cristãos estão frios espiritualmente e, por terem abandonado a comunhão entre os irmãos, nós já nem mais os vemos entre nós. Muitos já retornaram às suas atividades profissionais, vão às compras, aos supermercados e aos shoppings, vão aos bancos, sabe, e aos restaurantes, mas, infelizmente, estão sem força ainda para buscar ao Senhor. Infelizmente, muitos estão, sabe, completamente distantes de um relacionamento com Deus, estão distantes dos cultos e das atividades na igreja, estão desanimados e enfraquecidos na fé. Jó, depois de passar por muitos dias difíceis em sua vida, ele não abandonou a Deus. Jó não se perdeu com as percas na sua vida, mas, pelo contrário, mesmo após ter passado por um grande tempo de sofrimento, Jó continuou revelando a sua verdadeira fé no Deus vivo, sabe, se mostrando sempre um homem íntegro, honesto e temente a Deus. Caso você esteja passando por dias maus, lembre-se que Jesus nunca te desamparará. Então fique firme, volte à luta e não desanime. Deus tem grandes vitórias para você. Os atletas, sabe, têm característica conosco, cristãos, características comuns quanto à prática de exercícios. Um atleta, ele só conquista a vitória
depois de muito treino, depois de muito sacrifício e depois de muitas renúncias. São muitas horas, muitos dias, meses e anos de dedicação. Incansavelmente, eles diariamente se exercitam para manter a forma. Sabe, os atletas, eles exercitam para fortalecer o físico. Já os nossos exercícios são aqueles que fortalecem o nosso espírito, a nossa mente, a nossa alma. Diz a palavra do Senhor em Oséias. Pode colocar para mim aí, por favor. Oséias está dizendo: conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor. Tiago está dizendo: sedes ouvintes e ouvintes praticantes da palavra do Senhor. Conhecer e praticar. Porque quem conhece e pratica, cresce e fortalece. Toda vitória, sabe, ela vai vir pela conquista de uma luta. Não existe uma vitória sem luta. É preciso suar a camisa, sabe? É preciso, como nós dizemos muitas vezes, dar o sangue se quisermos determinadas vitórias em nossas vidas. Jacó precisou lutar com o anjo do Senhor para ser abençoado. Depois de uma maratona inteira, sabe, uma noite inteira de luta, Jacó saiu mancando. Uma noite inteira, suando, sabe, ele ali, talvez, né, podemos dizer, dando mesmo sangue, saiu mancando, mas sabe de uma coisa, Jacó saiu com a sua bênção. Não podemos abrir mão da nossa vitória. Por isso é que Paulo disse aqui no versículo 24, entre todos os que correm no estádio, só um leva o prêmio. Então corra de tal maneira que o alcanceis. Ele estava dizendo: faça de tudo, faça do possível e do impossível, sue, sabe, mas não abram mão da sua vitória. Todo atleta tem que se esforçar, treinar e conseguir o máximo da sua capacidade. Ele não pode ter preguiça. Ele tem que estar em forma, sabe, para vencer. E precisa ter vontade. Ele precisa se esforçar ao máximo. E esse esforço, por mais cansativo que seja, sabe, ele é prazeroso para o atleta, porque ele sabe que por causa do esforço, ele chega cada vez mais perto da sua vitória. No versículo 25, Paulo está dizendo que todo atleta em tudo se domina. Eu lhe pergunto, você tem praticado o domínio próprio ou você tem vivido de qualquer maneira? Não se esqueça do que a palavra de Deus diz, que aquele que deixa ser vencido por algo, do tal se torna escravo. Se você não tem o domínio próprio, se você não coloca limites na sua vida, limites na sua carne, sabe, o que acontece? Eu quero parar de fumar, mas não consigo. Eu quero parar de beber, não consigo. Eu quero parar, sabe, de drogar e não consigo. Sabe o que está acontecendo? Você está se tornando escravo, porque você está sendo vencido por isso. Muitas vezes, as pessoas precisam saber que elas precisam sair do conforto. Sair da zona de conforto. Qual é a sua zona de conforto? Uma zona de conforto, ela te impede de dar o próximo passo.
Muitos atletas, sabe, eles fizeram ou até hoje ainda fazem sucesso nas suas vidas. E sucesso significa, sabe, ter êxito em alguma coisa. Sucesso significa alcançar os objetivos que você, sabe, tem traçado para algumas áreas na sua vida. Todas as pessoas querem alcançar sucesso, mas nem todas ainda entendem que para o sucesso acontecer, elas precisarão primeiro abandonar a zona de conforto. Deus não nos criou à toa. Na verdade, sabe, ninguém cria alguma coisa à toa. Deus nos criou com grandes sonhos e com grandes planos para as nossas vidas. Mas se nós não sairmos, sabe, da nossa zona de conforto, essas coisas que Deus tem para nós, elas não vão ficar aí caindo do céu. Não tem como alguém prosperar com honestidade sem muito trabalhar. Não tem como alguém, sabe, crescer profissionalmente sem muito se dedicar e estudar. Não tem como alguém cumprir o chamado de Deus sem ter que muito obedecer o Senhor. Por exemplo, Abraão, ele nunca alcançaria a promessa de Deus para a sua vida e para os seus descendentes se ele continuasse habitando com os seus pais. Ele estava bem aonde estava, sabe? Mas ele precisou abandonar a sua zona de conforto. Moisés nunca libertaria os hebreus, os seus irmãos, sabe, da escravidão, se ele não abandonasse a sua zona de conforto, que era o palácio do rei onde ele vivia. Paulo nunca teria feito, sabe, tantos novos discípulos ou formado novos obreiros, sabe, se ele não tivesse enfrentado os desafios das obras missionárias. Essas pessoas, elas tomaram iniciativa, sabe, nas suas vidas e saíram da zona de conforto. O objetivo delas era o de alcançar o sucesso em suas vidas. Nós também, se quisermos alcançar sucesso, sabe, em nossas vidas, nós precisaremos tomar uma iniciativa e sair da zona de conforto. Você trabalhou até tarde ontem e mesmo assim acorda cedo para trabalhar duro. Com certeza, um dia vão chegar para você e vão dizer que você teve sorte na vida. Tiger Woods, um dos jogadores, sabe, de golfe mais famosos, sabe, assim, da história, ele fez um comentário a respeito disso, dizendo assim: eu tive sorte, mas só depois que comecei a treinar 10 horas por dia. Na verdade, muitos querem aquilo que você tem, mas vão desistir quando souber o preço que você pagou. Porque todos querem o sucesso, todos querem a vitória, mas nem todos querem abandonar suas zonas de conforto. Zona de conforto é o estado em que a pessoa vive, sabe, acomodada. Para ela, do jeito que está, tá bom, ela não toma iniciativa nenhuma para mudanças e nem para melhorias em sua vida. Com uma certa preguiça, ela vai empurrando a vida com a barriga. Paulo estava dizendo que não dá para correr como se fosse para ganhar o primeiro prêmio, se primeiramente não sairmos da zona de conforto.
Não dá para ganhar o primeiro prêmio empurrando a vida com a barriga. Não dá para alcançar coisas novas que sonhamos, sabe, fazendo as mesmas coisas velhas que estamos acostumados a fazer. É preciso haver uma mudança. É preciso que você saia da sua zona de conforto, que você comece a pensar, a meditar, meu Deus, o que eu estou fazendo? Isso está me impedindo de dar o próximo passo, isso está me impedindo de alcançar a minha bênção. O que você precisa mudar na sua vida? Eu estive aconselhando essa semana, e eu tive que ser um pouco duro. Tal pessoa falou comigo, isso não vai acontecer mais. Eu não vou fazer isso mais. Não se preocupe. Eu olhei e eu disse, eu consigo entender que há uma sinceridade nas suas palavras. Eu sei que realmente é isso o que você quer. Mas você já falou isso para mim antes, com a mesma dedicação, com a mesma sinceridade, e os erros continuam. Entra mês, sai mês, e eles continuam. Então eu não quero a sua promessa. Eu quero saber, é o que você vai fazer na sua vida para poder você mudar o seu destino. O que você vai precisar de deixar agora para poder amanhã você então ter um dia melhor. Eu disse para ele, olha, não adianta nada você colocar os mesmos ingredientes, sabe, todos os dias e esperar que saia um bolo diferente. Mas o coração estava tão duro. Ele falou, eu não sei se eu consigo deixar. E talvez você esteja passando por um mesmo problema. E você está dizendo, será que eu consigo deixar? Você que está me ouvindo aí em casa. Claro que consegue. Jesus mudou a minha vida. Quer um bolo diferente? Coloque ingredientes novos. Medida nova. Ordem e decência. Chega de viver a mesma coisa todos os dias. A palavra de Deus diz que nós vamos viver em novidades de vida. Só há novidade se nós deixarmos o Espírito de Deus mudar a nossa vida, mudar o nosso ser. Eu quero ser uma pessoa nova todos os dias. Eu quero que o Senhor me mude todos os dias. Eu quero fazer coisas novas para me ver o milagre de Deus acontecendo na minha vida. Para isso, nós precisamos obedecer às regras. Todo competidor, ele tem que obedecer regras. Tem regras? Tem. E todos dois, nós cristãos e os atletas, nós precisamos, sabe, seguir as ordens do juiz da competição. Não há vencedor nos esportes, sabe, sem a obediência das regras do juiz. O atleta, ele não é
ele não vai ser coroado, sabe, se ele não lutar segundo as normas. Ele precisa obedecer às regras para não ser desqualificado. Paulo estava nos advertindo quanto a essa verdade. Ele estava dizendo: nós cristãos, atletas espirituais, se quisermos ganhar, nós precisaremos seguir as regras e os mandamentos de Deus. Não há uma outra forma de competir. Nós não podemos fazer, sabe, as nossas próprias regras visando os nossos próprios interesses. Não dá, meus queridos, para poder, sabe, ajustar as regras, sabe, da palavra. Não dá para dar um jeitinho na palavra de Deus. A palavra de Deus é a mesma de ontem, será a mesma de sempre. Sabe, entrar em um jogo sem conhecer e respeitar as regras é uma derrota na certa. Por isso muitas pessoas, elas fracassam espiritualmente, porque elas ignoram as regras da palavra de Deus. E quando um atleta, ele desconsidera essas regras, ele acaba sendo eliminado. Não dá para poder viver uma vida de cristão de qualquer maneira. Não dá para poder viver achando que Jesus é só Deus de amor. Nós precisamos entender a realidade e entender que, sim, Ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, mas Ele é Deus de justiça também. Está na hora, meus queridos, de nós sairmos da zona de conforto, sabe, endireitar os caminhos. Hora de saber que os tempos têm sido maus. E que Jesus está à porta. Não dá para nós, como cristãos, vivermos achando que Cristo nunca vai voltar ou vai demorar a retornar. Eis que estou à porta. Sabe quando corríamos? Ou quando nadamos? Sempre temos a raia, sempre temos a nossa pista. E ninguém passa para a pista do outro. Temos que nos organizarmos novamente nesse novo ano, onde as coisas começam a abrir, tudo começa a acontecer novamente, o povo de Deus começa a voltar, a casa de Deus começa a crescer. Precisamos entender que nós precisamos ficar na posição em que nós fomos chamados. Quando a pessoa está doente, ela não pode correr. E a igreja é o hospital de Deus, por isso nós precisamos nos organizarmos. Ela é o hospital de Deus, e nós estamos aqui, mas a palavra de Deus diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não podemos achar que somos melhores do que os outros. Sabe, com relação ao pecado, sabe, nós temos que ser intolerantes ao pecado e não suportá-lo, mas quanto ao pecador, nós precisamos ser amáveis, generosos e, sabe, e suportá-lo. Suportai uns aos outros no amor de Cristo.
Nós não podemos ser aqui como um exército, sabe, que atira em seus próprios soldados feridos. Mas o que nós precisamos fazer, sabe, é cuidar com amor daqueles que caíram no laço do pecado. Nós precisamos exercitar aquilo que nós recebemos. De graça recebeis, de graça dai. Nós recebemos misericórdia. Nossa mão não pode estar estendida para apontar esse ou aquele, mas ela precisa estar estendida para ajudarmos uns aos outros. Somos o corpo de Cristo. Há muitas pessoas, há muitos irmãos doentes da alma nesse instante. Com tanto tempo em casa, acabaram viciados nas redes sociais. Se tornaram prisioneiros dos news e dos fake news. E o meu conselho para você nesta manhã, cuidado com o que você fica ouvindo ou com o que você fica vendo. Porque o que você coloca aqui dentro é o que vai sair depois para fora. Não sei se eu falei um outro dia aqui. Se você tem um liquidificador e você coloca nele leite e sorvete, vai sair um fantástico milkshake. Mas se você coloca no liquidificador água e terra, vai sair lama. O liquidificador é o mesmo. Depende do que você coloca dentro dele. Cuidado com a sua mente. Eles me mandam tantos vídeos e eu passo para frente. Assim, passo para frente, que eu digo, dou um delete. Porque eu não vou encher a minha cabeça de conversinha. É engraçado. Quando eu nadei muitos anos na minha vida, talvez aqui tem muitos que praticaram esportes também, naquele tempo, a gente procurava sempre saber cada vez mais daquilo que nós fazíamos, a gente sabia de tudo, sabe, entrava, se fosse hoje, nós estaríamos na internet checando, eu estaria na internet checando tudo sobre natação. Sabe, eu gosto muito de carro, e eu sei tudo sobre carro, gosto de tudo sobre carro. Sabe, todo esportista, ele aprofunda naquilo que ele gosta e ele procura saber. Engraçado, irmãos, é que, infelizmente, nós cristãos muitas vezes deveríamos estar usando, sabe, a internet para poder nós crescermos espiritualmente, sabe, buscar mais e mais do Senhor, entender mais e mais da palavra de Deus. Porque aquilo que entra, vai para o coração, a palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O que você tem assistido? Eu tenho procurado me libertar mais das redes sociais. Eu acho que tem me prejudicado mais do que me ajudado. Tanto tempo parado, às vezes em casa, e a mente só navegando, só navegando.
Primeira vitória, ela é conquistada no vestiário. Versículo 26, Paulo está dizendo: corro não como quem não tem alvo, não sem meta. A motivação, sabe, do atleta é vencer. Se ele começar o jogo pensando que vai perder, ele nunca conseguirá vencê-lo. Quando eu digo que a vitória começa é no vestiário, é que antes de entrar na batalha, você já tem que ter vencido. E depois que você passa pela batalha, você será mais do que vencedor. Você sempre vai ter 2 vitórias. Por isso que a única coisa que passa, sabe, na mente do jogador é marcar pontos, é conseguir a vitória. A meta dele é vencer. Porque lutar, sabe, sem metas, é como Paulo está dizendo que é como se estivesse dando golpes no ar. Você já experimentou dar um murro forte no ar? É ruim pra caramba e não adianta nada. Nós cristãos precisamos ter uma meta. Jesus nos disse, Mateus 24, 13, está dizendo: aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Nossa meta precisa ser a perseverança e a salvação. Deus quer nos dar uma vida, sabe, vitoriosa. E para isso nós precisamos, sabe, precisaremos deixar todo pensamento de derrota para trás. Para nós, então, sermos mais do que vencedores, sabe, por meio daquele que nos amou. Você precisa tomar uma decisão nessa manhã, a decisão de que você vai vencer. Não tenha dúvidas, pois o Senhor, Ele confirma os passos de um homem bom. Todos precisam alimentar adequadamente. Mike Phelps é considerado o maior atleta, olímpico de todos os tempos. Ele quebrou o recorde mundial 37 vezes. Ele ganhou mais de 20 medalhas de ouro. Ele foi o único atleta, sabe, a ganhar 8 medalhas de ouro em uma mesma Olimpíada. Ele é o maior medalhista e o maior recordista da história. Durante 12 anos, ele nadou 6 horas por dia e 6 dias por semana. Ele se alimentava de 12.000 calorias por dia, sabe, 5 vezes mais do que qualquer um outro homem normal. Mas Jesus diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão, ele é para a corrida física, e a palavra de Deus é para a corrida espiritual. Quanto você tem se alimentado da palavra de Deus? Hebreus 5:12 está dizendo: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Sair do leite e tomar alimento sólido.
Mas a palavra de Deus está dizendo, sabe, que nós já tínhamos tempo para sermos mestres. E ainda estamos precisando de tomar leite. Eu já contei aqui, eu vou falar de novo, algumas pessoas não sabem, alguém talvez que está me ouvindo, mas eu cheguei aqui com 20 anos de idade e eu trabalhava na construção, né? Sempre trabalhei na construção, até hoje trabalho na construção. Naquela época, 20 anos de idade, cheio de força, sabe? E trabalhando mesmo, desculpa aí a expressão, como um animal. Só quem trabalhou na construção naquele tempo, né? 1987, sabe como é que era? Era realmente de sair sangue, soltar sangue pelo nariz. A coisa não era fácil. E eu tinha que chegar em casa, eu tinha que, sabe, eu morava eu e mais um outro, e eu tinha que chegar em casa, eu tinha que cozinhar, rapaz, eu tinha que fazer compra, eu tinha que lavar roupa, eu já não aguentava mais aquilo. Aí até que eu descobri como é que lavava roupa. Porque lavar a roupa sem máquina, gente, ó, eu chegava todo sujo, e do jeito que eu chegava, eu entrava debaixo do chuveiro com aquela roupa, e ela esticadinha, e eu lavava ela. Ensaboava. Só quem viveu esse tempo sabe o que é. E eu já não aguentava mais cozinhar, e eu lembrei que a minha mãe tinha cuidado de mim com leite, e eu falei, eu não quero mais alimento sólido, eu só vou tomar leite, eu não quero cozinhar mais, eu já não aguento mais, não suporto essa vida. E eu chegava de manhã cedo para sair trabalhar, eu pegava aquela sacola de leite, pá! E chegava no trabalho, passava lá o coffee truck, eu pegava mais um leite, pum, eu falei, resolvi meus problemas. E chegava à noite, outra sacola de leite, e eu estava feliz da vida. E no outro dia era mais leite, no terceiro dia mais leite. E um dia eu cheguei na frente do espelho, e eu me olhei, e eu estava assim todo inchado. Não dá para parar de tomar o alimento sólido. Lavar a roupa assim no corpo, eu até recomendo. Mas viver só de leite, não. Já viram aquelas corridas que tem uns obstáculos, sabe? Que a pessoa tem que sair correndo, o atleta sai correndo, ele tem que passar por cima dela, sabe? A trajetória, sabe, do atleta, ela é cheia de obstáculos, ela tem altos e baixos. Altos e baixos. Olha o que diz a palavra de Deus, Gálatas 5, versículo 7. O que diz a palavra de Deus em Gálatas 5, versículo 7? Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Vós corrieis bem. Qual tem sido o obstáculo na sua vida, sabe, que você não tem conseguido superar? O que ou quem está te atrapalhando? Qual é o peso desnecessário que você anda carregando? Sabe, os atletas, eles precisam correr sem peso e com roupas leves. Quanto nós, cristãos, sabe, olha, roupa não salva ninguém, mas quem está indo para o céu sabe se vestir. Não dá para poder passar uma vida, sabe, correndo com peso, sabe, mal vestido. Então, Hebreus 12:1, a palavra de Deus está dizendo, deixemos todo o embaraço e o pecado
que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Precisamos deixar de lado tudo o que nos atrapalha e todo o pecado que nos rodeia. Jó era um homem justo, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Sabe qual tem sido o seu problema? Você não tem procurado se desviar do mal. Então eu quero lhe perguntar o que está sugando a sua força. O que está te impedindo de correr com perseverança? Gente, tem calma. A mensagem de Deus hoje é longa. Mas vai valer a pena, porque nós sabemos que numa competição tem sempre uma torcida, e tem aquela torcida que é a favor e a torcida que é a contra. Sabe, de um lado, sabe, estão ali está a torcida dos demônios e seus agentes, sabe, dizendo que você não vai conseguir. Mas do outro lado estão os anjos do Senhor gritando que tudo é possível ao que quer, que tudo posso naquele que me fortalece, que o Senhor é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, Ele não te deixará e nem te desamparará. O nosso Pai Celestial, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele também está na torcida pelas nossas vidas. E Ele diz, não tema porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ele está dizendo, não te mandei eu. Não temas e nem te espante, ser forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A torcida contra nós pode ser até uma torcida grande, mas a torcida a nosso favor, ela é muito maior, porque maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. Todos estão em busca de um prêmio. E não somente o atleta, sabe, profissional busca um prêmio, mas também o atleta espiritual, ele também o busca. Todos os dois lutam para alcançar uma coroa ou uma medalha de ouro. Só que o prêmio do atleta lá fora, profissional, é corruptível. É um prêmio que não é eterno, ele acaba tendo valor somente por um pouco tempo. O nosso prêmio, porém, é incorruptível e o seu valor é eterno, pois a palavra de Deus, ela diz que o nosso prêmio, ele está aonde a traça e nem a ferrugem corrói e onde os ladrões não escavam e não roubam. Qual é o nosso ouro e qual é o nosso prêmio? O nosso ouro incorruptível é a nossa vida abundante em Cristo Jesus. O nosso maior e o mais cobiçado prêmio é a nossa salvação, é a nossa morada no céu, é a nossa vida eterna com Cristo. Apocalipse 3:11 está dizendo assim, Jesus está dizendo, venho sem demora, conserve o que tens
para que ninguém roube a tua coroa. Sabe, os corredores, sabe, as pessoas, os atletas precisam manter o ritmo. Tem pessoas que no início, sabe, elas correm rápido demais e depois elas acabam andando devagar demais. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, está dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sede firmes e constantes. E às vezes, quando nós estamos correndo, sentimos uma dor na cintura. E nós não podemos parar. Precisamos ser firmes e constantes, e ela vai passar. Para terminar, para nós termos a nossa ceia, na parte final do versículo, sabe, que nós lemos lá no início, versículo 27, Paulo está dizendo assim: eu esmurro o meu corpo, sabe, para que tendo pregado a outros, não venha eu a ser desqualificado. Sabe o que ele está dizendo? De nada adianta ter corrido, mas ter corrido em vão. De nada adianta fazer tantas coisas, sabe, se o que nós estivermos fazendo não contarmos com a aprovação do nosso Deus, o nosso Senhor. Sem a aprovação de Deus, nós, independente do que estivermos fazendo, se é pouco ou muito, nós seremos desqualificados. Então eu lhe pergunto, que regras que você obedece? Somente a dos homens, ou você tem obedecido às regras que estão na palavra de Deus? A palavra de Deus, ela diz que mais vale eu agradar a Deus do que agradar aos homens. Qual o prêmio que você está procurando, buscando para a sua vida, um corruptível ou incorruptível? Aonde está o seu tesouro? É só aqui ou ele está no céu? Não vamos desanimar. Sabe, hoje, pela manhã, nós estamos aqui, vamos tomar a ceia. Sabe, nós vamos comer do pão, tomar do vinho, e nós vamos nos sentir, sabe, assim, alegres, fortes novamente. Nós vamos, sabe, estar renovando a aliança com o Senhor nosso Deus. Mas nós precisamos voltar à batalha, precisamos voltar e entender que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas são contra as potestades no ar. O inimigo tem tramado contra as nossas vidas, mas as mãos do Senhor têm estado sobre cada um de nós. O inimigo já quis tirar a minha vida, mas a mão do Senhor estava sobre ela. Não deixou. Não saia da proteção de Deus. Que possamos essa manhã, todos juntos, sabe, fazemos uma análise das nossas vidas e começar a pensar: meu Deus, realmente eu estou vivendo uma vida numa zona de conforto. Eu estou precisando mudar a minha vida. Eu preciso de alguma mudança. Eu não sei o que você precisa mudar na sua vida. Você não sabe o que eu preciso mudar na minha vida. Mas, na verdade, eu creio que todos nós
Precisamos de uma mudança. Você que está em casa, você precisa de uma mudança. E como nós vamos mudar? É com a ajuda do Espírito Santo de Deus, é colocando a nossa vida no altar do Senhor, é nós dando o primeiro passo e dizendo, Senhor, eu quero, porque a palavra de Deus diz, se eu quero não, mas se tu queres, chegai-vos a mim e chegar-me-ei-vos a vós, diz o Senhor. Há tempo de nós vencermos a corrida, há tempo de nós alcançarmos o primeiro prêmio, há tempo, meus queridos. A palavra de Deus diz, buscai ao Senhor enquanto podeis achar. E hoje você pode ter um encontro com esse Jesus na sua vida. Você pode dizer, Senhor, eu quero sim aceitar o sacrifício que foi feito no Calvário. Cássio, pode me dar um aqui, por favor? Glória a Deus. Obrigado. Primeiro Coríntios, capítulo 11, versículo 11. Está dizendo assim? Pois recebi do Senhor. Versículo 23, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23, e vou ler até o 28. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Examine-se cada um a si mesmo. Não é para mim analisar a sua vida e você analisar a minha. Examine-se cada um a si mesmo. O que eu preciso mudar na minha vida? O que eu preciso pedir perdão? O que eu estou fazendo que, por acaso, porventura, não esteja agradando a Deus? O que eu preciso tirar da minha vida para mim poder correr melhor? Vou pedir para você ficar de pé.